Não há lugar no mundo igual ao sudoeste americano. Épico na sua história natural e humana, com o passar dos milênios ele foi esculpido de forma intrigante. É uma paisagem que convida o explorador a ver como a Terra cria arte com os elementos mais simples. Eu sou o Art Wolf e junte-se a mim neste episódio de Viajando aos Extremos. Viajando aos Extremos. Distribuição Sinapse. Sudoeste norte-americano. Zion e Canyon de Chelly. Levaria uma vida inteira para explorar o sudoeste americano. Mas essa vida valeria a pena. O sudoeste abrange uma ampla área geográfica que abraça vários estados. Nós focalizaremos dois deles, o Arizona e o Utah. Embora essa região singular tenha sido formada por forças da natureza, ela também foi tocada pelas mãos do homem. Em virtude das distâncias, viajaremos um pouco por estradas. Começaremos pelo Arizona e depois iremos para o Utah. O Canyon de Chelly é uma das formações mais importantes do Sudoeste. A nação Navajo reverencia esse lugar por sua história. É muita sorte ter James Yazzie como guia aqui no Canyon de Chelly, um homem navajo que cresceu nesse canyon. O Canyon de Chelly é espetacular não somente pelas belas escarpas até os mais profundos recessos, mas também pelos arvoredos de canafístula que crescem à beira do rio. É tão aberto que tem-se uma ampla visão e o passo dos cavalos permite absorver a beleza e apreciar o local de verdade. Além da beleza natural desse canyon, há painéis de arte rupestre muito importantes. Olha, legal. Quando vê um painel assim pela primeira vez, o que sente? Sente a mesma emoção que sinto quando vejo isso? São meus mitos. É um local muito espiritual para mim. Às vezes dá até arrepios. Por que acha que os ancestrais faziam isso? Do meu ponto de vista, foram feitos principalmente para representar cerimônias. Então, quanto tempo supõe que passou dos primeiros povos antigos a fazerem pinturas nessa parede até os últimos? Qual é a diferença do tempo? Provavelmente há um pouco mais de 4 a 5 mil anos, os povos ocupavam esse canyon. Eles tinham estilos tão diferentes. Desde os Anasasis até os Navajos e até os povos Puebla, cada um tinha seu modo de registrar as formas humanas. Estão bem pouco destruídos. Quase ninguém visita esses locais. Até nós, nativos, gostamos de manter a distância. Espiritualmente é muito especial, por isso não tocamos neles. É muito difícil de descrever em palavras. Os Anasasis pintavam e esculpiam nas rochas. Pictogramas são pinturas e os petróglifos são esculpidos desenhados nas paredes do canyon. E aqui as paredes são feitas de arenito. É bem macio o arenito do canyon. Provavelmente não devem estar escondidos, e sim aqui fora em uma parede. Geralmente os petróglifos são em locais abertos nas paredes do canyon. Esse é um painel e tanto. São muitos petróglifos. Me diga um pouco mais dessa parede. É incrível. Chamamos esse lugar de Rocha Jornal. Eu entendo perfeitamente por que a chamam de Rocha Jornal. Ela tem dobras. Figuras humanas de animais, de pássaros, figuras astronômicas de plantas, várias imagens diferentes. E esses são os petróglifos.
Petróglifos são todos esculpidos na parede principal do cânion, bem acima dessas camadas. E a maioria é Anasazi. A arte rupestre é na Sazi e também na Varra. E é um registro das pessoas que viviam aqui. Que ótima luz. É tão oblíquo a rocha, eles ficam tão belos. Há uma qualidade quase tridimensional à maneira com que a luz bate nesses petróglifos. Ela dá volume a eles. Esse é um dos locais clássicos do Cânion de Shale. É uma ruína Anasazi, conhecida como Casa sob a Rocha. É incrível como construíram essas estruturas muito grandes, bem alto na parede, protegidas de inimigos em potencial, bem escavada nessa rocha protuberante. É um local clássico, muito bonito. O contexto do ambiente, a linda textura da parede e as sombras tornam essa imagem muito intrigante para mim. São as condições perfeitas para fotografar esse tema. Estou na sombra dessas paredes imensas e tudo fica imerso nessa luz suave e constante. Não é a profundidade, nem a impressionante arte rupestre. É a cor. Ela está aqui. Estou indo para o noroeste, onde o Arizona faz fronteira com o Utah, para ver um local pouco visitado. Steve Dodson, um guia local, está me levando a seu lugar favorito no Monumento Nacional Vermilion Cliffs. Vamos subir Vermilion Cliffs, cujo nome é Platô Perea. O Platô Perea é um platô de 3 vertentes com escarpas de 350 metros de altura em cada lado. Foi declarado Monumento Nacional em 98 e chamado Vermilion Cliffs. Eu sempre estive ao redor dele, nunca subi no platô. Você vai gostar, com certeza. Nunca vi nada igual. Como você encontrou isso? Eu sou o guia aqui, não sabia? É? E muitos moradores daqui desconhecem o local. É um local único. Adoro a maneira dessa textura e as intrusões vermelhas e amarelas se mesclarem nessas formas abstratas. O que temos aqui é arenito entrada. Arenito entrada.
Gosto muito dessa foto. O que tento fazer ao trabalhar várias paisagens é usar uma lente grande angular. A grande angular distorce um pouco a realidade, mas também cria arte. O que acontece aqui é que essas linhas verticais fortes descem a escarpa e desaparecem na paisagem, e criam um sentido de profundidade. Exatamente o que eu estou tentando fazer na foto. Esperei até o último momento, até a luz desaparecer, para revelar essa estrutura de arenito singular. Quando a luz diminui, todos os realces sobressaem. Esse é o vale desses cogumelos brancos, ou como chamam, rudos. São espetaculares. Esse mais alto deve ter ao menos 20 metros, não acredito. Eles são torres estreitas de rocha que são formados por uma capa de rocha mais resistente que envolve e protege o material mais macio por baixo. E com os anos de chuvas e intempéries, tudo sob essa rocha mais resistente é erudito, e essas colunas nascem. É espetacular. Chegamos bem na hora da luz, porque o fundo está todo na sombra escura e esse rudo se ergue até a luz, lateral. É totalmente artístico. Quando a luz está boa, ela se move tão rápido que deixa fotógrafos como eu neuróticos. Eu me posicionei de forma que meu rosto e a câmera fiquem na sombra daqui a alguns segundos. E assim que o sol passar sobre a capa de rocha desse rudo gigante, tiro uma foto. Vai parecer uma explosão estelar. Ela está prestes a acontecer. Está acontecendo. Que bonito. Após cruzar a fronteira de Utah, encontramos a Grande Escadaria, o Monumento Nacional de Escalante, uma área ótima de se explorar. Um dos traços mais interessantes do sudoeste americano são as escarpas estreitas desse arenito navajo, conhecidas como canyons em fenda. É um dos cânions em fenda mais impressionantes, retorcidos e estreitos. São conhecidos como Spooky Gulch. Quanto mais fundo se entra nesse cânion, mais altas ficam suas paredes e, basicamente, as águas que fluíram durante milênios continuaram a cavar mais fundo esse arenito navajo macio. É isso que torna esse lugar especial. Achei um ótimo lugar para trabalhar nessa garganta estreita. Basicamente, encontrei um compartimento largo o suficiente para permitir a luz filtrar até os recessos mais profundos desse abismo. O que eu mais gosto é a forma da luz refletir nessas paredes. Ela dá a todos os ângulos uma textura, uma qualidade refletiva um pouco diferente, e isso traz complexidade.
Acho que aqui termina a fotografia e começa a exploração. Puxa. Acho que cheguei ao fim da minha corda. Ou ao fim do meu canyon. Acho que é hora de explorar outro canyon, um que seja mais amplo. Eu preciso perder peso para o próximo canyon. Há menos de 24 horas, esse leito de rio estava cheio. E quando a água recuou, ele revelou uma textura elegante. E o que eu vejo nessa pequeníssima área são curvas bem bonitas. A forma da lama refletir o céu dá uma textura sensual. Eu poderia passar a tarde inteira trabalhando nessa pequena ravina ensombreada. O Lago Powell é uma aberração no deserto. Ele é uma combinação enorme de córregos, céu aberto e morros retangulares que se erguem das águas. Estou explorando os remansos do Lago Powell com o guia Kyle Walker. Adorei essa área e cada contorno é um tesouro a ser descoberto. Cada contorno revela um complexo a ser descoberto. Sabia que há 96 canyons assim? 96 canyons? 96 canyons. Tem muito a ser visto por toda uma vida. É uma sensação e tanto navegar de caiaque por esses canyons estreitos inundados pelas águas do Lago Powell. E ao fazer a curva, novas vistas se abrem e as paredes entram bem dentro da água. Seria impossível chegar a alguns desses canyons sem as águas do Lago Powell. Não há lugar igual nesse mundo, sem dúvida. Não dá para vir de carro para ver o que estamos vendo. É preciso dispor de muito tempo e querer estar onde estamos. É a hora mágica em que os laranjas e azuis desse local ficam mais bonitos. O Parque Nacional de Zion, no Utah, tem montanhas elevadas e gargantas inigualáveis, cortadas por rios e córregos que passam por elas. Estou indo ver uma das mais incomuns delas com o militar Tom Harridan. É a passagem subterrânea, é? É a passagem subterrânea de que muitos falam, mas poucos conhecem. O que a tornou tão simétrica? É uma camada de rocha macia, e ela é erodida, e fica essa forma arqueada. Quanto mais fundo se entra nessa formação subterrânea, piscinas de um verde esmeralda profundo começam a aparecer na paisagem, e as paredes literalmente se arqueiam por cima de você.
Um dos meus temas fotográficos favoritos são formas simples de árvores, e não consigo pensar em árvores que sejam exemplos melhores do que estes álamos. Quando a maioria das pessoas pensa no Sudoeste, pensa em montanhas e paisagens desérticas. Mas há muito mais no Sudoeste. Há montanhas que se erguem no próprio deserto e tornam-se ambientes verdadeiramente alpinos com longas fileiras de belos álamos. Fotógrafos sempre foram atraídos por álamos, desde Ansel Adams até Edward Weston, incluindo vários colegas de hoje. E acho que é a textura e a beleza dessas árvores. É um tema muito bom. Encontrei uma fileira de árvores bem bonita aqui. Tem uma uniformidade de troncos, todos alinhados. Não há elementos de distração. A luz está perfeita. É uma enorme redoma de luz, essas nuvens carregadas. O nevoeiro baixou. Tudo fica parecido como se fosse uma pintura. Não só os troncos desses álamos, que são de um branco belíssimo, mas o nevoeiro também dá uma certa distância, uma profundidade. Eu fotografo o Sudoeste há mais de 30 anos e provavelmente voltarei até que não consiga mais pressionar o obturador. A combinação de belas paisagens, formações rochosas bizarras e detalhes intrigantes dessa região sempre me farão explorá-la. Eu sou o Art Wolf. Junte-se a mim em Viajando aos Extremos. Versão brasileira, Alcateia.